O bebê do bilionário chorava sem parar no avião, até que um pobre garoto negro fez o impensável. Você já parou para pensar em como um momento de caos pode revelar quem realmente somos? Como o barulho ensurdecedor pode, paradoxalmente, silenciar nossos preconceitos e nos fazer enxergar o que realmente importa? Mateus apertava a mochila surrada contra o peito enquanto caminhava pelo corredor estreito do avião. Era a primeira vez que voava sozinho. Aos 14 anos, o garoto negro de pele retinta e olhos atentos e carregava mais do que apenas uma bagagem de mão. Levava consigo a responsabilidade de chegar a Salvador para cuidar da avó que estava doente. Sua mãe, Dona Célia, trabalhava como diarista e havia economizado cada centavo durante meses para comprar aquele bilhete na classe econômica. Antes dele embarcar, ela segurou seu rosto com as mãos calejadas e disse: "Você é forte, meu filho, mais forte do que imagina." Agora, enquanto procurava o assento 32F, Mateus sentia o peso daquela força sendo testada. Os olhares dos outros passageiros o seguiam, alguns curiosos, outros desconfiados. Ele estava acostumado. Crescer na periferia de São Paulo o ensinara a caminhar de cabeça erguida, mesmo quando o mundo insistia em fazê-lo abaixar. Encontrou seu lugar ao lado da janela, guardou a mochila embaixo do assento da frente e prendeu o cinto. O coração batia acelerado. Medo e empolgação se misturavam em seu peito. Algumas fileiras à frente, separados por uma cortina e por um abismo social invisível, estava a primeira classe. Ali, Eduardo Campos, um dos empresários mais ricos do país, ajustava o relógio de ouro no pulso, enquanto sua esposa, Daniela, ninava desesperadamente a filha de 8 meses. A pequena Sofia berrava com uma intensidade que fazia os cristais das taças de champanhe vibrarem. Eduardo franzia a testa, irritado. Daniela, com olheiras profundas e os cabelos loiros presos de qualquer jeito, balançava a bebê para lá e para cá, sussurrava canções, oferecia mamadeira, nada funcionava. "Ela está assim desde que saímos de casa", murmurou Daniela, a voz carregada de exaustão. "Não sei mais o que fazer." Eduardo olhou pela janela oval, evitando o problema. Ele era um homem que resolvia crises corporativas com frieza e eficiência, mas ali, diante do choro incessante de sua própria filha, sentia-se completamente impotente, e odiava essa sensação. O avião decolou. As turbinas rugiam, mas nem de perto abafavam o choro da bebê. Passageiros da primeira classe começaram a trocar olhares de desconforto. Uma senhora de brincos de pérola suspirou alto. Um executivo colocou fones de ouvido, aumentando o volume. Eduardo sentia o sangue ferver. Não era apenas a frustração de não conseguir acalmar a filha. Era a humilhação pública, o sentimento de que, pela primeira vez, seu dinheiro não podia comprar uma solução. Mateus, lá atrás, ouvia o choro. E diferente dos outros, que reviravam os olhos ou reclamavam baixinho, ele sentiu algo diferente. Compaixão. Lembrou-se das noites em que ajudava a mãe a cuidar dos filhos da patroa, dos bebês das vizinhas na comunidade. Ele tinha um jeito com crianças, um dom natural que ninguém nunca valorizara formalmente, mas que as mães do bairro reconheciam e agradeciam. Mateus sabia que, às vezes, tudo o que um bebê precisava era sentir uma energia calma, um toque gentil, uma presença que não estivesse em pânico. Ele hesitou. Não era o lugar dele se intrometer nos problemas de gente da primeira classe, mas o choro continuava, cada vez mais agudo, cada vez mais desesperado. E Mateus não conseguia ignorar. Você já teve que reunir coragem para fazer o que é certo, mesmo sabendo que seria julgado antes mesmo de abrir a boca? Mateus desafivelou o cinto e levantou-se. Suas pernas tremiam levemente enquanto caminhava pelo corredor da classe econômica em direção à cortina que separava os mundos. A comissária, Renata, uma mulher negra de uns 40 anos com um sorriso profissional mais genuíno, interceptou-o antes que cruzasse a barreira invisível. "Posso ajudar, querido?" Eu queria falar com os pais do bebê que está chorando. Acho que posso ajudar." Renata inclinou a cabeça, surpresa. Havia algo na sinceridade dos olhos do garoto que a fez pausar. "Você conhece a família?" "Não, senhora, mas eu tenho jeito com bebês. Ajudo a minha mãe o tempo todo. Sei que parece estranho, mas só quero ajudar."
A comissária avaliou o garoto por um longo momento. Via dezenas de passageiros todos os dias, os arrogantes, os gentis, os indiferentes. E havia algo naquele menino que a tocou. Uma pureza de intenção que era rara. Espera aqui um instante, ela disse. Renata atravessou a cortina e se aproximou do casal. Eduardo estava de pé, a gravata frouxada, o rosto vermelho de frustração. Daniela chorava silenciosamente enquanto ninava a Sofia. Desculpem incomodar, Renata começou com delicadeza. Mas há um jovem passageiro que ofereceu ajuda. Ele disse que tem experiência com bebês. Eduardo virou-se bruscamente. Um passageiro? Quem? Um garoto da classe econômica, senhor. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. Desconfiança. Irritação. Você está sugerindo que eu deixe um estranho se aproximar da minha filha? Um moleque da classe econômica? Daniela começou, mas foi interrompida. Não, Daniela, isso é absurdo. Renata, diga a esse menino que agradecemos, mas não precisamos de ajuda de ninguém. O tom deixava claro o que ele realmente queria dizer. Renata manteve a compostura, mas Mateus, que havia se aproximado silenciosamente, ouviu tudo. A rejeição doía, mas não era surpresa. Ele estava prestes a dar meia volta, quando Sofia soltou um grito ainda mais agudo, e Daniela finalmente perdeu a paciência com o marido. Eduardo, pelo amor de Deus, ela está sofrendo. Se o garoto pode ajudar, por que não deixar ao menos ele tentar? Você é por mim, Eduardo resmungou. 5 minutos. E você, ele apontou com o dedo, para Mateus, não encosta nela. Só tenta acalmá-la daqui. Mateus engoleu seco e assentiu. Aproximou-se devagar, mantendo uma distância respeitosa. Sofia estava nos braços de Daniela, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas, os punhos cerrados. Mateus não tentou pegá-la. Simplesmente se ajoelhou ao lado da poltrona na altura da bebê e começou a cantarolar baixinho. Era uma cantiga que a avó dele cantava para ele quando era pequeno. Uma melodia simples, mas cheia de carinho. A princípio, nada mudou, mas Mateus não se apressou. Continuou cantarolando, o tom suave e ritmado, e começou a fazer movimentos lentos com as mãos, criando sombras engraçadas no ar. Sofia, entre um soluço e outro, abriu os olhos arregalados e fixou o olhar nas mãos de Mateus. O choro diminuiu levemente. Ele sorriu para ela, um sorriso largo e genuíno, e continuou a canção. Eduardo observava em silêncio, os braços cruzados, a expressão ainda desconfiada, mas agora também curiosa. Daniela segurava a respiração. E então, lentamente, milagrosamente, os soluços de Sofia começaram a espaçar. Ela piscou, fascinada pelo garoto à sua frente, e um pequeno sorriso começou a se formar nos lábios minúsculos. Quantas vezes julgamos alguém pela embalagem e perdemos a oportunidade de conhecer o presente que há dentro? O choro cessou completamente. Sofia, agora calma, estendia as mãozinhas em direção a Mateus, curiosa. Daniela soltou um suspiro de alívio tão profundo que pareceu liberar meses de tensão acumulada. Meu Deus, ela murmurou, os olhos marejados. Como você fez isso? Mateus deu de ombros, tímido. Às vezes, bebês só precisam de uma distração, de alguém que esteja calmo perto deles. Eles sentem quando a gente está em pânico. Eduardo permaneceu em silêncio, mas algo em seu rosto se suavizou. Ele observou o garoto. Realmente o observou, pela primeira vez. Viu uma roupa simples, mas limpa, o tênis gasto, mas bem cuidado, os olhos gentis e a postura respeitosa. Viu um menino que não pedira nada em troca, que não buscava reconhecimento, que simplesmente quis ajudar. Como você se chama? Perguntou Daniela, a voz agora suave. Mateus, senhora. Mateus, eu não sei como agradecer. Você não tem ideia do que isso significa. Ela olhou para o marido, esperando que ele dissesse algo, mas Eduardo apenas desviou o olhar, desconfortável. Mateus sorriu. Fico feliz em poder ajudar. Posso voltar para o meu lugar agora? Daniela hesitou. Você poderia...
Você se importaria de ficar um pouco mais? Só até ela dormir? Tenho medo de que, se você for embora, ela volte a chorar. Mateus olhou para Eduardo, buscando aprovação silenciosa. O bilionário assentiu brevemente, ainda sem dizer uma palavra. E assim Mateus ficou, sentado no chão do corredor da primeira classe, cantarolando baixinho e fazendo cócegas imaginárias no ar, quando Sofia o observava com fascínio. Daniela finalmente conseguiu relaxar na poltrona, e poucos minutos depois, a bebê adormeceu nos braços dela. Obrigado, Mateus. Você tem um dom. O garoto sorriu. Só aprendi com as pessoas certas. Ele se levantou para voltar para o seu assento, mas antes que pudesse sair, Eduardo finalmente falou. Espera. Sua voz era baixa, quase áspera. Mateus parou. Você disse que tem jeito com crianças. Aprendeu onde? Mateus respirou fundo. Minha mãe é diarista, senhor. Quando eu era mais novo, ela me levava junto no trabalho. Eu cuidava dos filhos dos patrões dela enquanto ela limpava. E na minha comunidade, todo mundo ajuda todo mundo. Cuidar de criança é coisa de todos. Eduardo sentiu uma pontada estranha no peito. Vergonha, talvez. Ou a percepção incômoda de que havia julgado aquele garoto antes mesmo de saber seu nome. E você está viajando para onde? Para Salvador, senhor. Minha avó está doente. Vou cuidar dela enquanto minha mãe trabalha. Daniela tocou o braço do marido, os olhos cheios de significado. Eduardo engoliu seco. Entendo, disse ele, a voz agora diferente, mais suave, mais humana. Bom, obrigado pela ajuda. Mateus assinou com a cabeça e voltou para o seu assento. Enquanto atravessava a cortina de volta para a classe econômica, Renata o parou e apertou sua mão. Você fez uma coisa linda aí, viu, menino? Não só para aquele bebê. Ele não entendeu completamente o que ela quis dizer, mas sorriu de volta. Você já percebeu como às vezes precisamos de um espelho inesperado para ver quem realmente nos tornamos? As horas seguintes do voo foram tranquilas. Sofia dormia profundamente, finalmente em paz. Daniela cochilava ao lado da filha, exausta, mas aliviada. Eduardo, porém, não conseguia dormir. Sentado em sua poltrona de primeira classe, com todo o conforto que o dinheiro podia comprar, ele se sentia estranhamente incômodo. A imagem de Mateus não saía da cabeça. O garoto de 14 anos que atravessou uma barreira social sem hesitar, movido apenas por compaixão. Eduardo pensou em sua própria infância, não tão diferente no fim das contas. Ele também viera de baixo, filho de um mecânico e uma costureira do interior de Minas Gerais. Trabalhou duro, estudou com bolsas, construiu um império do zero. Mas em algum lugar ao longo do caminho, entre os jantares de negócios e os contratos milionários, ele havia esquecido de onde viera. Havia começado a olhar para pessoas como Mateus, pessoas como ele mesmo um dia fora, com desdém. Quando foi que isso aconteceu? Quando ele deixou de ser o garoto humilde que ajudava o pai na oficina e se tornou o homem que julgava os outros pela aparência? Eduardo abriu a bolsa e tirou o celular, mesmo sem sinal no avião. Rolou as fotos antigas. Havia uma imagem dele aos 15 anos, magro e sorridente, segurando um certificado de honra ao mérito da escola pública. Ele usava uma camisa amarrotada e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Tão parecido com o sorriso de Mateus? Daniela acordou e percebeu o marido perdido em pensamentos. No que está pensando? Ela perguntou baixinho. Naquele garoto, Mateus. Ela sorriu de leve. Ele me lembrou você, sabe? Quando nos conhecemos na faculdade, você tinha aquele jeito puro, genuíno. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu fui horrível com ele. Tratei-o como se ele não merecesse sequer estar perto de Sofia. Você estava assustado. Mas assustado não é desculpa para preconceito, Eduardo. Você sabe disso. Ele sabia e doía admitir. Quero conversar com ele novamente, antes de pousarmos. Então vá, ela encorajou. Eduardo respirou fundo e levantou-se. Atravessou a cortina, aquela cortina que sempre parecera tão natural, tão necessária, e agora ela lhe parecia absurda. Encontrou Mateus sentado ao lado da janela,
olhando as nuvens lá fora com um caderno no colo. O garoto desenhava, traços simples, mas cheios de vida. "Posso sentar?" Eduardo perguntou, apontando para a poltrona vazia ao lado. Mateus levantou os olhos, surpreso. "Claro, senhor." Eduardo sentou-se desajeitado. Não estava acostumado a se sentir assim, sem roteiro, sem uma estratégia clara. "Eu vim pedir desculpas", disse ele direto. "Pela forma como te tratei antes. Fui preconceituoso, injusto e errado." Mateus piscou, processando as palavras. "Tudo bem, senhor. Eu entendo. Vocês não me conheciam." Não tá tudo bem. Eduardo insistiu. Eu deveria ter te tratado com respeito desde o início. Não importa de onde você vem ou o que você veste, você nos ofereceu ajuda quando ninguém mais se importou e eu quase recusei por puro orgulho e preconceito. Houve um silêncio denso. Mateus olhou para o homem ao seu lado, poderoso, rico, mas agora vulnerável, e viu algo que não esperava: humanidade. Será que a verdadeira riqueza está no tamanho da conta bancária ou no tamanho do coração? Minha mãe sempre diz que a gente não deve julgar ninguém pela capa, Mateus falou baixinho. Que todo mundo está lutando batalhas que a gente não vê. Eduardo sorriu tristemente. Sua mãe é sábia, mais sábia do que eu tenho sido. O senhor construiu uma empresa enorme, né? Vi seu nome nas notícias umas vezes. Minha professora usou o senhor como exemplo de empreendedorismo. Mateus parecia genuinamente impressionado, sem inveja ou ressentimento. Construí. Mas sabe, Mateus, hoje, olhando para você, percebo que construí muita coisa, mas também destruí algo importante ao longo do caminho. Perdi a empatia, a humildade, as coisas que realmente importam. Nunca é tarde para recuperar, Mateus disse com simplicidade. Minha avó sempre fala isso. Enquanto a gente está vivo, dá para mudar. Eduardo riu, uma risada genuína e surpreendida. Aquele garoto de 14 anos estava lhe dando lições de vida, e ele precisava ouvi-las. Você vai cuidar dela em Salvador? Vou. Ela tem diabetes e não está conseguindo se cuidar sozinha. Vou ficar lá um mês, ajudar ela com os remédios, fazer comida, essas coisas. Você deve amá-la muito. Amo. Ela criou minha mãe sozinha. É a pessoa mais forte que conheço. Mateus falava com um orgulho tão puro que fazia o peito de Eduardo apertar. O bilionário pensou em sua própria mãe, que morrera anos atrás. Ele construíra um império, mas não estivera ao lado dela nos últimos meses de vida, ocupado demais com aquisições e fusões. O arrependimento era uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Posso te perguntar uma coisa? Eduardo disse. Por que você se ofereceu para ajudar? Você devia ter ouvido como eu falei, como te recusei. Por que não simplesmente deixou para lá? Mateus pensou por um momento. Porque o bebê não tinha culpa de nada. E porque, sei lá, minha mãe sempre diz que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Não importa se a pessoa merece ou não, se vai agradecer ou não. A gente faz porque é o certo. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quando foi que ele havia esquecido disso? Quando o sucesso se tornara mais importante que a bondade? Você é um garoto incrível, Mateus. Sua mãe e sua avó têm sorte de ter. Mateus sorriu, sem jeito. Acha que sou eu quem tem sorte de ter elas. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas existindo no mesmo espaço, duas vidas que jamais se cruzariam em circunstâncias normais, agora conectadas por uma lição inesperada de humanidade. Mateus, Eduardo disse finalmente, queria te pedir um favor. Claro, senhor. Me conta mais sobre você, sobre seus sonhos, o que você quer fazer quando crescer. E Mateus contou. Falou sobre a escola pública onde estudava, sobre como adorava desenhar e sonhava em ser arquiteto, sobre a dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho de ajudar a mãe. Falou dos amigos da comunidade, sobre os projetos sociais que frequentava, sobre a biblioteca improvisada que alguns moradores tinham criado na garagem de uma casa. Eduardo ouvia, realmente ouvia, e cada palavra era como um lembrete do quanto ele havia se distanciado da realidade da maioria das pessoas.
do quanto a sua bolha de privilégio o havia isolado. Você já recebeu um presente disfarçado de algo comum? Algo que mudou sua perspectiva para sempre? O avião começou a descida. O comandante anunciou a preparação para o pouso. Eduardo sabia que tinha pouco tempo. Tirou um cartão de visitas do bolso e escreveu algo no verso antes de entregá-lo a Mateus. Escuta, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu quero que você fique com isso. Tem meu telefone pessoal aqui. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me liga. Mateus olhou para o cartão reticente. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não quero nada do senhor. Eu sei que você não quer, e é justamente por isso que eu estou oferecendo. Eduardo segurou o braço do garoto gentilmente. Mateus, você me deu algo hoje que dinheiro nenhum pode comprar. Me deu um espelho, me fez lembrar quem eu deveria ser. E se eu puder fazer alguma coisa por você, se puder abrir alguma porta, facilitar algum caminho para o seu sonho de ser arquiteto, quero fazer isso. Não como caridade, mas como justiça, porque garotos como você merecem as mesmas chances que eu tive. Mateus sentiu a garganta apertar. Obrigado, senhor. Eduardo, me chama de Eduardo. O garoto sorriu. Obrigado, Eduardo. Eles apertaram as mãos, um bilionário e um garoto da periferia, e naquele aperto havia respeito mútuo, reconhecimento, esperança. O avião tocou o solo suavemente. Os passageiros começaram a se levantar, pegando suas bagagens. Mateus voltou para sua fileira, guardou o caderno na mochila e segurou o cartão como se fosse algo precioso. Eduardo retornou para a primeira classe, onde Daniela o esperava com Sofia nos braços. Conseguiu o que foi buscar? Ela perguntou sorrindo. Consegui muito mais do que imaginava, ele respondeu. Quando chegou a hora de desembarcar, Mateus passou pela primeira classe a caminho da saída. Sofia estava acordada e, ao ver o garoto, esticou os bracinhos em sua direção, dando um gritinho animado de reconhecimento. Mateus parou e fez uma careta engraçada, arrancando uma risada da bebê. Daniela também riu, e até Eduardo não conseguiu conter um sorriso. Cuidem-se, Mateus disse. Você também. E não esquece do que combinamos. Qualquer coisa, liga. Mateus acenou e seguiu pelo corredor. Renata, a comissária, estava esperando na porta do avião. Você fez algo especial hoje, Mateus. Não só para aquela família, mas para todos nós que testemunhamos. Eu só ajudei um bebê a parar de chorar, ele disse, modesto. Não, querido. Você fez muito mais que isso. Você mostrou que empatia não tem cor, não tem classe social. Você lembrou a todos nós do que realmente importa. Mateus saiu do avião e pisou na pista de Salvador. O sol quente da Bahia o recebeu e ele pensou na avó que o esperava. Pensou em Eduardo e Daniela. Pensou em como um voo comum tinha se tornado algo extraordinário. E enquanto caminhava em direção ao terminal, segurando firme a alça da mochila e o cartão no bolso, Mateus sentiu que algo dentro dele havia mudado também. Não era só Eduardo que aprendera uma lição naquele dia. O que acontece quando estendemos a mão sem esperar nada em troca? Quando deixamos a bondade ser a sua própria recompensa? 2 semanas se passaram. Mateus cuidava da avó com dedicação. Preparava suas refeições, organizava os remédios, lia para ela nas tardes lentas. Dona Isaura, sua avó, notava algo diferente no neto. Uma luz nova em seus olhos. Uma confiança renovada. O que aconteceu com você, menino? Ela perguntou uma tarde, enquanto ele descascava laranjas para fazer suco. Mateus contou. Contou sobre o voo, sobre Sofia, sobre Eduardo. Dona Isaura ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela sorriu. Aquele sorriso sábio e caloroso que só avós sabem dar. Você plantou uma semente, Mateus. Uma semente de humanidade. E essas sementes, meu filho, sempre florescem de formas que a gente nem imagina. Ela estava certa. Em São Paulo, Eduardo não havia esquecido. Na verdade, o encontro com Mateus o havia assombrado, no melhor sentido possível. Ele começou a questionar decisões, a olhar para seus funcionários com outros olhos, a reavaliar prioridades. Criou um programa de bolsas em sua empresa para jovens de comunidades carentes interessados em arquitetura e engenharia. Não mencionou o nome de Mateus publicamente, mas em seu coração
Sabia que aquele garoto era inspiração. Também passou mais tempo em casa. Aprendeu a trocar fraldas, a ninar Sofia, a estar presente. Daniela notava a mudança, e certa noite, enquanto assistiam a filha dormir, ela segurou a mão dele e disse: "Você voltou." "Eu nunca deveria ter ido embora", ele respondeu. Em Salvador, numa manhã ensolarada, o celular surrado de Mateus tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Mateus? É o Eduardo." O coração do garoto acelerou. "Oi, Eduardo, tudo bem?" "Tudo ótimo. Sofia tá linda, enviou beijos. Mas te liguei por outro motivo. Você ainda quer ser arquiteto?" "Claro! É meu sonho." "Então quero te oferecer algo. Não como favor, mas como investimento. Minha empresa tem um programa novo de bolsas integrais para jovens talentos. Inclui curso técnico, material, mentoria e depois, se você quiser, ajuda para entrar numa faculdade. Você topa?" Mateus sentiu as lágrimas queimarem. "Eduardo, eu não sei o que dizer." "Diz sim. Diz que vai aproveitar essa chance e construir uma vida incrível. Diz que vai continuar sendo esse garoto incrível que você é, porque o mundo precisa de mais pessoas como você." "Sim." Mateus sussurrou, a voz embargada. "Sim, eu aceito." "Ótimo. Quando você voltar para São Paulo, a gente conversa os detalhes. E... Mateus?" "Sim. Obrigado por me ajudar a encontrar o caminho de volta para casa." Mateus desligou e abraçou a avó, que já estava chorando antes mesmo de saber a notícia. Ele contou tudo, e Dona Isaura o segurou firme, com aquela força que só o amor pode dar. "Você merece, meu neto. Sempre mereceu." "Vovó, mas eu só ajudei um bebê. Não fiz nada demais." "Meu filho, você fez tudo de mais importante. Você foi você mesmo. E às vezes, é só isso que o mundo precisa." Qual é a verdadeira medida de um homem? Está no que ele acumula ou no que ele planta nos corações alheios? 6 meses depois, num evento de lançamento do novo programa de bolsas da empresa de Eduardo, havia um jovem convidado especial, Mateus. Agora, com o uniforme novo do curso técnico de arquitetura, estava nervoso no palco ao lado de Eduardo. A plateia era composta por empresários, jornalistas e jovens de diversas comunidades. Eduardo segurava o microfone, mas antes de falar sobre os números e as metas do projeto, ele contou uma história. A história de um voo, de um bebê que chorava e de um garoto que teve coragem de ajudar quando ninguém mais teve. "Mateus", Eduardo disse, virando-se para o garoto. "Você não sabia naquele dia, mas estava me salvando. Salvando-me de me tornar alguém que eu não queria ser. Alguém que havia esquecido de onde veio, que havia esquecido que a empatia é a moeda mais valiosa que existe." A plateia aplaudia, mas Mateus mal conseguia ouvir. Estava recordando. Recordando a mãe guardar centavos, a avó ensinando a ser forte, o momento em que decidiu atravessar aquela cortina no avião. "Mateus", Eduardo disse virando-se para o garoto, "você não sabia naquele dia, mas estava me salvando. Salvando-me de me tornar alguém que eu não queria ser. Alguém que havia esquecido de onde veio, que havia esquecido que empatia é a moeda mais valiosa que existe." A plateia aplaudia, mas Mateus mal conseguia ouvir. Estava recordando. Recordando a mãe guardar centavos, a avó ensinando a ser forte, o momento em que decidiu atravessar aquela cortina no avião. Esse programa existe porque Mateus me ensinou que talento não tem CEP, não tem cor, não tem sobrenome. Existe porque precisamos de mais pessoas que, em vez de construir muros, construam pontes. E é para isso que estamos aqui. Após o evento, enquanto Mateus conversava com outros bolsistas, uma jornalista abordou. "Mateus, o que você diria para jovens que estão passando por dificuldades e acham que nunca vão conseguir realizar seus sonhos?" Ele pensou na mãe, na avó, em Eduardo, em Sofia. Pensou em como uma única escolha, a escolha de ser gentil, havia mudado tudo. "Eu diria para nunca desistir de ser quem você é. Não importa o que o mundo diga, não importa quantas portas fechem na sua cara, porque quando você age com o coração, quando você é genuíno, as oportunidades certas aparecem. Pode não ser do jeito que você imaginou, pode não ser no tempo que você quer, mas elas aparecem." A jornalista sorriu, emocionada. "E o que esse programa significa para você?" "Significa que alguém acreditou em mim, e agora é minha responsabilidade honrar essa confiança sendo a melhor versão de mim mesmo. E um dia,
Quando eu for arquiteto, quero desenhar casas não só para quem pode pagar, mas para quem precisa. Quero construir escolas, creches, bibliotecas nas comunidades. Quero que meu trabalho faça diferença na vida das pessoas. Naquele momento, Eduardo assistia de longe, com Daniela e Sofia ao seu lado. A bebê agora tinha mais de 1 ano e andava, cambaleante, mas determinada. Ela viu Mateus e correu em sua direção, gritando algo que soava como Matê! Matê! Mateus se ajoelhou e abriu os braços. Sofia se jogou neles, rindo. Ele a ergueu no ar e ela bateu palminhas, encantada. Daniela e Eduardo se aproximaram. Ela não esqueceu você, Daniela disse, os olhos brilhando. Nem eu esqueci ela, Mateus respondeu. Eduardo colocou a mão no ombro do garoto. Você sabe que isso é só o começo, né? Você tem um futuro enorme pela frente. Eu sei, e não vou decepcionar vocês. Você não precisa fazer isso por nós, Mateus. Faz por você e pelas pessoas que você vai ajudar no futuro. Mateus assinou com a cabeça, entendendo. Eles permaneceram ali por um momento. Uma família improvável, unida não por sangue, mas por algo mais forte, por compaixão, por escolhas, por humanidade. No fim, o que fica? O dinheiro que ganhamos? Os títulos que conquistamos? Ou as vidas que tocamos ao longo do caminho? Anos passaram. Mateus se formou em arquitetura com louvor. Sua tese, sobre urbanização de favelas com respeito à identidade cultural das comunidades, virou referência. Ele abriu seu próprio escritório, e seu primeiro projeto foi reformar a casa da avó em Salvador. O segundo foi projetar uma biblioteca comunitária na própria favela onde crescera. Eduardo, agora na casa dos 50, havia mudado completamente a filosofia de sua empresa. Implementar programas sociais, transformar a cultura corporativa, priorizar o bem-estar dos funcionários. E a empresa, surpreendentemente, prosperara ainda mais. Porque, como descobrira, investir em pessoas era o melhor negócio de todos. Certo dia, Eduardo recebeu um convite para a inauguração de um grande projeto habitacional em São Paulo. Um complexo desenhado para famílias de baixa renda, mas com dignidade, beleza e funcionalidade. O arquiteto principal era Mateus. Na cerimônia, diante de centenas de pessoas, Mateus cortou a fita. Ele estava irreconhecível do garoto de 14 anos, mas ao mesmo tempo era exatamente o mesmo. Os mesmos olhos gentis, o mesmo sorriso sincero, o mesmo coração enorme. Durante o discurso, Mateus dedicou o projeto a 3 mulheres: sua mãe, Dona Célia, que nunca desistiu dele, sua avó, Dona Isaura, que já não estava mais entre eles, mas cujas lições permaneciam vivas, e a comissária Renata, que havia sido uma das primeiras a acreditar que um garoto desconhecido poderia fazer a diferença. Mas também agradeceu a Eduardo. Você me deu uma chance quando não precisava, quando a maioria das pessoas teria simplesmente ignorado. E isso mudou minha vida. Mas mais do que isso, você mudou a sua vida. E esse é o verdadeiro legado, quando a gente se permite ser transformado pelos outros.